Boa noite, igreja. Mais uma vez, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com vocês. É um desafio para mim. Para quem não me conhece, né, para quem está nos visitando, eu sou o Rodney da Marisa, né, aquela mulher bonita, né, linda, que estava aqui abrindo o culto. E dizer que é muito bom estar aqui. O pastor me fez o convite na segunda-feira passada, me passou essa missão, e aí eu passei a semana tendo um TSD intenso, né? Porque geralmente é assim que acontece. E aí, quando foi na quinta-feira à tarde, aí eu tive uma boa notícia no trabalho, que não trabalharia na sexta, porque ia ter uma manutenção lá na rede elétrica. E aí a gente ia folgar a sexta, né? E aí quando eu cheguei em casa, conversei com a Marisa, e os meus irmãos, para quem não conhece, eles estão viajando, né? Estão lá na praia de Moitas, e aí fizeram um convite. Aí, meu amor, sexta-feira, ganhei a sexta, a gente não ia viajar, né? Até porque eu ia pregar, ia ministrar aqui a palavra, e aí eu tive a brilhante ideia de ligar para o pastor, né? Pastor, ganhei uma folga aí na sexta, o senhor sabe, né? Final de férias, os meninos não viajaram, os bichinhos, né? Aí o pastor, meu filho, que bom, né? Que coisa boa, viagem, né? Aí eu, pois é, pastor, eu ia pedir para o senhor, né? Ministrar no domingo. E ele disse, negativo, né? Você ganhou mais um dia, né? Então mais um dia que você vai ter para se separar com o Senhor, né? Então... respeite a unção que está em você, né? Foi o que ele falou. Amém, pastor, recebo. Até porque a unção é a capacidade que Deus nos dá, né? Para a gente fazer algo que a gente não consegue fazer. Então, estou aqui por obediência ao nosso pastor, é claro, e respeitando a unção. Amém? E, como vocês sabem, eu e a Marisa, a gente trabalha com famílias aqui na igreja, e fora da igreja também, né? Nosso ministério é muito além aqui das quatro paredes. E já tem uns 5 anos que a gente trabalha com família e é muito bom. Nós amamos trabalhar com família. Ela está me dando uns toques ali. E... depois eu falo. Mas... 9 anos, desculpa, entendi outra coisa. Mas, enfim, e falar de família é falar de onde tudo começa, não é verdade? Falar de família a família é o nosso porto seguro. A gente fez a viagem agora, né? E a gente viajou e claro, foi muito bom estar ali com meus irmãos e a gente se separou para estar com o Senhor, para poder estar aqui, trazer uma palavra da parte do Senhor para vocês. Mas quando a gente entra no carro para voltar da viagem, a gente percebe como é bom, né? Chegar em casa, ter um lar. Então, muitas vezes a gente se decepciona no trabalho ou com algumas amizades. E é na família, é em casa, né, que a gente encontra esse porto seguro. Que a gente encontra esse lugar que mesmo com alguns problemas, com algumas dificuldades, é lá que a gente gosta de estar. E nesses nossos trabalhos, com PG de casais, com curso de casais, nessas nossas andanças aí, a gente trabalhou no encontro de casais há 1 semana, e o que a gente percebe, aconselhando casais, é que há muita imaturidade, muitas vezes. Há muita desobediência, há muito coração duro, e é por isso que as famílias têm passado por dificuldades, né? Não só fora da igreja, tá, pessoal? Dentro da igreja também. Então, se nós queremos ser sal e luz lá fora, a gente precisa estar sarado. E aquela frase que a gente sempre costuma dizer é que nós não somos, eu e a Marisa não somos um casal perfeito, a nossa família não é perfeita, mas ela é saudável, né? E é assim que nós temos que ser, sarados. Famílias saradas para poder alcançar,
para ser sal e luz lá fora, para outras famílias. Amém, amados? E nós sabemos que estamos em construção, até Jesus voltar, né? A gente brinca aqui com os PGs de casais, né? Que ele só tem começo, não tem fim, né? Porque até Jesus voltar mesmo, a gente está em construção. E nós precisamos estar sarados para poder alcançar outras famílias. E o evangelho é simples, amado. A gente aqui complica muitas vezes. Quer ver um pouco disso? Eu queria que vocês abrissem em Gênesis 2:24. Queria compartilhar com vocês um pouco sobre algumas atitudes que tiram a paz do lar. E esse versículo é muito conhecido, mas infelizmente pouco praticado, ou não praticado como o Senhor planejou, né? Gênesis 2:24. O Senhor diz assim: e deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa. E eu queria que vocês pensassem assim, deixará o homem pai e mãe, é uma parte, está certo? E se unirá à sua esposa, é uma outra ordenança. E os dois serão uma só carne, é a terceira parte desse versículo. Ele é tão pequeno, né, mas ele fala tanta coisa. Na verdade, ele resume o seio familiar. E aí a gente percebe que já aqui no começo, a gente negligencia, vacila. Quando o Senhor fala, e deixará o homem pai e mãe, o que acontece a maioria das vezes? A gente não deixa, né? Nem geograficamente, porque a gente mora ou dentro de casa ou ali vizinho, e nem emocionalmente, né? E aí a gente fica preso. E isso traz muitos prejuízos no seio familiar. Se a gente andar aqui nas ruas do Maracanaú, a gente vai ver que cada casa aqui ela vira 2, depois vira 3, né? Os filhos vão casando e vão morando ou dentro, ou do lado, ou em cima, né? E longe de mim, pessoal, tá? Aqui não é uma crítica. Eu sei que isso tem várias nuances, né? Várias variáveis. Às vezes é uma questão financeira, mas entendam que não é projeto de Deus. O projeto de Deus é que você saia dali, né? Para que haja maturidade. O casamento, na verdade, é a ferramenta mais poderosa, mais extraordinária para trazer maturidade, responsabilidade e para que o evangelho seja exercido. E a gente conversando com um casal esses dias, essa parte aqui tem trazido muito problema para eles. Porque eles casaram, eles conhecem o Senhor, mas não saíram de casa. E aí eles têm lá no caso a esposa falando, né, que tem uma sogra, né? E a sogra, eles convivem no mesmo ambiente, apesar de serem casas separadas. E aí o marido sai para trabalhar, a esposa fica com os filhos em casa, e a sogra, claro, né, vez ou outra, vai ali visitar. E isso, pessoal, traz prejuízos, entendeu? Isso vai trazer prejuízo porque não houve ali um rompimento. Quando eu e Marisa casamos, eu levei ela para morar lá no José Walter, né? Ela foi criada aqui no Gereissati. E aí quando eu levei ela para morar lá no José Walter, foi assim uma quebra, uma ruptura muito grande. Porque ela tinha muitas amigas, né? E ela faz amizade muito fácil. E aí eu lembro que eu chegava em casa e muitas vezes ela estava chorando, né? E eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo, né? Tem comida na geladeira, as contas estão em dia, o que está acontecendo? Aí eu ia conversar com ela, não, as minhas amigas, e agora? Como é que vai ser? Todo dia eu ia na casa da Mona Lisa, e agora eu não posso ir, eu estou morando longe. Então, e o primeiro ano do casamento é geralmente o ano mais difícil, né? O casal ainda está ali ajustando as engrenagens, mas isso foi muito bom, pessoal. Essa ruptura trouxe muita maturidade para ela, trouxe muita responsabilidade, né? A gente amadureceu muito mais rápido. Amém? Vocês estão entendendo? Então, já nessa primeira parte, a gente negligencia. Isso vai trazer prejuízo. E longe de mim, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou aqui desonrando quem mora
ao lado dos pais, e nós temos sim que amar, honrar nossos pais. O Senhor fala, né? Honra pai e mãe para que tudo te vá bem, para que você tenha uma vida longa. Então, eu não estou falando aqui que você não deve honrar, né, dar assistência, e a gente sabe que cada caso é um caso, mas isso traz muito prejuízo, pessoal, se você não tiver cuidado. Assim como esse casal está tendo dificuldade, nós vamos ter também. Porque é mais confortável ficar ali, está tudo mais perto, às vezes você tem um filho pequeno, e é bom ter o seio ali, né, os parentes, mas isso vai trazer prejuízo. Se a gente for à luz da Bíblia, né, quando o Senhor fala com Abraão, e ele manda Abraão, sai da tua casa, né, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão, ele foi, né? Ele juntou lá as coisas dele, foi, mas só que ele levou Ló também, né? E aí a gente vai ver mais na frente que ele tem problemas. O Senhor fica até sem falar com ele, né? E mais na frente ele tem problemas, porque ele levou Ló também. E o que o Senhor tinha falado era o quê? Vai tu e a tua casa. Vai tu e a tua esposa, vai tu e a tua família. Então, e a segunda parte, né? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Essa parte de se unirá à sua esposa era para ser fácil, né, pessoal? Mas é difícil, viu? Pelo menos nos aconselhamentos, as conversas que a gente tem muitas vezes é difícil. Porque o casal realmente não se une, vive em pé de guerra, né? E nem são uma só carne. Finalzinho do versículo, né? Se unirá a sua esposa e serão uma só carne. E aí acabam também não sendo uma só carne, porque não andam juntos. Não entenderam que ser uma só carne é fazer coisas juntos, é conversar. Então, isso traz prejuízo também. E outra atitude que também tira a paz do lar, que está relacionado com o que a gente acabou de falar, é o diálogo. É a conversa, ou a falta de diálogo que há nos lares e nas famílias. O diálogo é uma coluna, é um pilar do casamento. Se você não souber conversar, qualquer divergência vira uma briga, uma confusão. Isso deixa a relação muito vulnerável. E aí, quando vierem os grandes desafios, aí você vai ter problema. Porque se nas pequenas coisas vocês já não se acertam, já não há um acordo, vocês já não andam juntos, imagine quando vierem as grandes dificuldades ou problemas que os casais enfrentam, né? Então a gente estava conversando esses dias, eu estava conversando, na verdade, com uma colega de trabalho, e ela estava dizendo da dificuldade que ela está tendo no casamento, e ela estava me confessando que ela trabalha, e ele também trabalha, e eles têm um bom salário. Era para eles viverem bem financeiramente, mas eles têm muita dificuldade porque não há diálogo. Ela é uma pessoa muito... Ela dizendo para mim, né? Que ela é muito impulsiva, muitas vezes autoritária, e já ele é super calado. Não gosta de conversar. E aí ela me confessava que ela estava querendo fazer um empréstimo, porque ela está com algumas dívidas, e ela foi pedir dinheiro a ele, e ele disse que não ia dar, porque ele comprou um terreno e estava fazendo uma construção. Aí eu, meu Deus, mas como assim? A tua dívida é a dívida dele, né? O teu cartão de crédito. Então, assim, tu vai fazer um empréstimo enquanto ele tem dinheiro guardado e está construindo. Então, olha só que nível, né? A que ponto um casal chega quando não há diálogo, quando não há conversa, ou quando não sabe frear a língua, né? Então, pessoal, eu gosto muito de uma frase que o pastor Josué Gonçalves costuma falar: você não casou com a pessoa errada, as suas atitudes que são erradas muitas vezes. E outra coisa que a gente negligencia é no frear a língua. Nós não sabemos frear a língua. A irmã Brenda estava aqui na quarta-feira falando sobre os frutos do Espírito, né?
Então, muitas vezes a gente não sabe frear a língua. E aí a gente tem problemas também nessa área. Provérbios 18, 21 vai dizer o seguinte, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então é outra área que a gente negligencia bastante. É no falar, é no se comunicar. Amém, amados? E também outra atitude que tira a paz do lar são os temperamentos diferentes. São os temperamentos diferentes. Tem um filósofo chamado Hipócrates, que há mais de 400 anos, ele criou uma teoria, que é a teoria dos temperamentos. Ele diz que o ser humano ele tem 4 temperamentos, que é o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico, né? Eu achei muito interessante isso aqui. E aí, claro, eu vou aqui ler para vocês um pouquinho do que cada temperamento fala. O sanguíneo é aquela pessoa envolvente, alegre, extrovertida. Eles viram o centro das atenções. Eles gostam de estar com muitas pessoas. Alguém se identifica aqui com o temperamento sanguíneo? Não tenham vergonha não, pessoal. Olha aí, ó. Tem umas mãozinhas ali atrás, né? Então são pessoas envolventes, alegres, extrovertidas. Viram o centro das atenções, aquela pessoa que chega chegando, né? Ela chega ali numa festa, ela conversa com todo mundo. Essas são algumas características positivas. Mas também tem alguns pontos que, se não forem trabalhados, também ficam muito evidentes. Por exemplo, ele tem que ter cuidado com as palavras. Geralmente são pessoas exageradas, que falam ali no momento que não devia. São impulsivas e, às vezes, também são inseguras. Mas, geralmente são pessoas agradáveis, simpáticas e otimistas. Esse é o sanguíneo, tá certo? O fleumático. A minha esposa, eu tenho uma leve impressão que ela é sanguínea, né? Eu sou fleumático. Olha só o fleumático, as características: paciente, sonhador, observador, gosta de rotina. Realmente eu gosto ali de uma rotina, né? De fazer a mesma coisa todo dia, né? Faço ali tudo igualzinho, deixo tudo separadinho ali. São pessoas organizadas e conseguem se adaptar a mudanças. Bom se a gente ficar só nessa parte das características boas, né? Mas as características ruins, claro, quando não trabalhadas, né? Adoram a zona de conforto, são passivos, preguiçosos, muitas vezes, são indecisos e não reagem bem a críticas. É um resumo aqui da minha vida, realmente, né? Mas, né, geralmente, são pessoas eficientes, disciplinadas e confiáveis, viu, pessoal? Então, imaginem vocês uma pessoa sanguínea casando com um fleumático, né? Então, claro que a gente hoje, né, são 15 anos, então a gente já acertou muita coisa. Mas é mais ou menos assim, pessoal. A gente vai comprar um sofá, né? A gente está passeando no shopping, aí vai comprar um sofá, porque o sofá de casa está rasgado, né? Aí a minha esposa, ela colocou o olho ali: meu amor, é esse sofá. Meu Deus, que sofá lindo, né? Vamos comprar, vamos agora. Aí eu, mas meu amor, aí o fleumático, né? Mas meu amor, peraí, a gente tem que ir em casa, medir para ver se cabe. Tem que ver se a estampa combina com o painel, né? Então, se o tecido é bom, a gente precisa pesquisar em outras lojas, né? Então, é mais ou menos assim, né? O sanguíneo e o fleumático. O outro temperamento é o colérico. O colérico, ele tem habilidade de liderança, ele gosta de desafios e ele é um cara prático. Quem é colérico aqui? Olha aí, ó. Davizinho fez só assim, né?
É bom, cara, ser colérico, habilidade de liderança, gosta de desafios. O Davizinho é aquele cara que ele vai pro Beach Park, ele procura logo o insano, né? Procura logo o insano, né? É aquele cara que gosta de desafios, né? E ao mesmo tempo é prático, ele é um líder nato, né? Mas se não trabalhado, né, também tem uns pontos aí. Ele costuma ser um cara controlador, impaciente, né? Por ele ser esse cara muito elétrico, desenrolado, ele acaba tendo pouca paciência com aquele que é mais lento, né? Então isso precisa ser trabalhado nele. Nele não, né? No colérico, né? No colérico. Mas geralmente são pessoas centradas, confiantes e decididas. E o melancólico, para encerrar aqui os temperamentos, o melancólico, como o nome já diz, é aquela pessoa mais sensível, né? As qualidades dela. Elas são detalhistas, elas são pessoas profundas, né? Aquela pessoa que vai assistir um filme e chora, né? Ela assiste o Titanic ali 10 vezes, né? Aí 10 vezes ela chora, né? Quem é melancólico aqui? Quem se identifica? A maioria, né? Mas são pessoas persistentes. E alguns pontos negativos, quando não trabalhados, é que é um pouco antissocial, às vezes pessimista e às vezes também flexível. Mas, no geral, são pessoas muito leais, obstinadas e sensíveis. Então, imaginando agora o exemplo do colérico, trazendo para o ambiente familiar, né? Imaginando eu, o colérico, casando com o melancólico, né? É mais ou menos assim, morre alguém da família, né? Morreu aquela avó, né? Então o melancólico é aquela pessoa que vai chorar, né? Vai pensar, poxa, minha avó morreu, cara, que coisa. Vai pegar ali a foto e vai ficar, meu Deus, e agora? Como é, quando eu for para a casa da minha avó? É aquela pessoa que fica, né? E o colérico, não, ele é aquele cara, meu Deus, minha avó morreu, cara. Será que tem o plano funerário, né? Ele já vai pensar assim, será que vai estar tudo certo? Será que tem dinheiro, né, para a funerária enterrar? E agora como é que vai ser? Então, ele é o cara que vai estar preocupado e às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente não entende, a gente acha até que o colérico é insensível, mas na verdade ele está pensando diferente, né? Ele está pensando em resolver ali a situação, ele é o cara prático, né? Ele sabe que tem detalhes, que tem coisas que vão ter que resolver. E aí o melancólico já é aquele que vai ficar mais, poxa, minha avó morreu, né? E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque as nossas diferenças não são para nos separar, elas são para nos completar. Amém? Vocês entendem isso? E o que isso tem a ver com a Bíblia? O que os temperamentos têm a ver com a Bíblia? Nada, pessoal, nada. Não tem nada a ver com a Bíblia, viu? Exatamente nada. Os temperamentos, na verdade, essa teoria, ela só vai dizer o quê? Ela só vai dar algumas características suas, da pessoa, né? Algo que a pessoa é, no individual dela. Mas, na verdade, à luz da Bíblia, pessoal, isso não quer dizer nada. Amém? Seu temperamento não pode ser uma desculpa para você pecar ou ferir alguém. Amém, amados? Então, o Senhor não errou quando fez você. Muitas vezes a gente fica, né, mas eu sou assim, né? E acaba virando realmente uma desculpa. Você fere alguém, machuca alguém com a palavra ou com a atitude, aí, mas foi Deus que me fez assim, né? Você está culpando Deus. Mas Ele não errou quando fez você. Amém? Na verdade, o Salmo 139 vai dizer que Ele cuidou de cada parte, né? Quando você ainda era uma substância informe, Ele pensou em você. Então você é exatamente desse jeito, porque o Senhor quis assim. E não existe ninguém igual a você. Às vezes a gente fica se comparando a outras pessoas, ou porque está dando certo ali com o vizinho, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas, na verdade, não faça isso, né? Em cada parte do seu corpo o Senhor pensou, né? O seu DNA é diferente. O seu polegar, olha o tamanho do polegar. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. E não existe ninguém com a digital igual.
Então o Senhor pensou em tudo isso, né? E voltando à pregação de Eli, né? Da Brenda de quarta-feira, falou muito comigo e até me ajudou a construir essa palavra, porque, e se você não veio, perdeu, ela falou muito sobre os frutos do Espírito. Ela falou muito que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, os frutos do Espírito, pessoal, eles são diferentes do temperamento, né? Os frutos do Espírito, na verdade, são a manifestação, é a prova, é a evidência de que Cristo vive em mim. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então, na verdade, o que nós precisamos é de Cristo, né? Ele é o alvo, Ele é o nosso modelo a ser seguido. É por Ele, né? É para Ele todas as coisas. Então, e Ele nos deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te ajudar, né, nessa jornada. O Espírito Santo vai fazer nova todas as coisas. Ele vai te ajudar a deixar a natureza pecaminosa e manifestar, né, esses frutos do Espírito. Amém, amados? E outra atitude que também trazem muitos problemas e muitos prejuízos no seu familiar são os nossos hábitos ruins. Porque muitos casamentos acabam. Hábitos ruins, temperamentos não trabalhados e principalmente coração duro, né? O coração não ensinável. E você só consegue mudar um mau hábito se você trocar por um bom hábito ou por um novo hábito, né? E essa é a parte mais difícil. Eu confesso para vocês que como falei no começo, eu gosto muito de rotina. E muitas vezes a gente tem uma rotina errada mesmo. E aí até você desconstruir tudo aquilo, né? Você passou muitos anos fazendo a mesma coisa, daquele jeito, e quando você muda aquele hábito, é difícil. Porque um hábito nada mais é do que você fazer algo sem perceber. Por exemplo, quem dirige aqui sabe, né? Com o tempo, o passar a marcha do carro é natural. Você não pensa em passar a marcha, você simplesmente passa, porque é um hábito, né? Então, essa é a parte mais difícil. A gente construir ou refazer um hábito novo. E hábitos ruins acabam muitas vezes virando pecados. E o interessante é que o inimigo ele vai geralmente nesse ponto. Porque o hábito ruim vira um pecado. E o inimigo vai no seu ponto fraco, né? Então, geralmente, por exemplo, você gosta muito de ficar na internet. Eu gosto de assistir futebol na internet e às vezes eu coloco no celular. Eu baixei um aplicativo e aí, às vezes eu fico assistindo no próprio celular. E é complicado, porque às vezes você está abrindo aqui para assistir um jogo, aí aparece uma mulher, né, nua ou seminua, né? E a sua intenção é assistir o jogo. Mas aí aparece uma criatura lá, né, para tirar o foco do jogo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a internet hoje ela é uma porta aberta de tudo que é negativo, de tudo que lhe prende, né? E você, sem perceber, você passa horas ali consumindo aquele produto ou aquele material, e isso é muito danoso, pessoal. E eu estou dando um exemplo aqui da internet, mas poderia ser amizades. Às vezes são amizades, né, que você não sabe controlar e aquilo te leva para lugares perigosos. Então são hábitos ruins que às vezes nos fazem pecar. Às vezes é até comer demais, né? Às vezes você não consegue ali. A gente estava lá na viagem, né, e conversando muito sobre essa questão também. E são hábitos ruins, né? Está prejudicando o seu corpo. Isso vai trazer prejuízo em outras áreas também. Então, se a gente não tiver cuidado, isso também vai atrapalhar o nosso seio familiar, o nosso casamento.
E em Mateus 5:27, vocês querem abrir aí? Abram em Mateus 5:27. Desculpa, é Mateus 5:29, tá bom? Mateus 5:29. Se o seu olho direito fizer você pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. Amém, amados? Muito forte isso, né? Então, se o teu olho direito te faz pecar, ou se o teu hábito, né? Se o teu hábito, os teus maus hábitos te fazem pecar, arranca ele e lança fora, né? É melhor você entrar sem ele. Amém, amados? Então, você é responsável pelos seus resultados. Tenha bons hábitos com a sua família, né? Essa pregação aqui a gente construiu lá, estava na Praia de Moitas, e algo que chama muita atenção, conversando com o casal, a gente muitas vezes esquece e troca esses hábitos por... a gente negligencia, na verdade, quando a gente poderia estar à mesa. E é tão bom quando a gente está à mesa ali com a família, e a gente tem negligenciado também, justamente porque a gente tem hábitos tão ruins, né? E a gente compartilhando ali com esses casais, a gente estava pensando, o domingo geralmente é o dia da folga, e aí você passa aqui nas esquinas, né? Cada esquina tem um bar. E aí você fica imaginando, meu Deus, esse homem, né? Geralmente um homem, mas também mulheres, né? Estão aqui, poderiam estar à mesa, compartilhando de tantas coisas lindas, né? Tantas coisas boas com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, mas eles tiram exatamente o dia da folga para beber, né? Ou para sair, e a família fica lá, totalmente vulnerável, totalmente exposta a todo tipo de coisa, porque se você não está lá, à mesa com eles, eu estou citando um exemplo da mesa porque é algo que é muito lindo, né? Você está à mesa e traz ali um simbolismo tão bonito, né? Está todo mundo na mesma altura, você está ali compartilhando, né? Coisas juntos, partindo um pão e tanta coisa você consegue. E esses hábitos ruins têm tirado isso das famílias, do seio familiar. Não é verdade? Então, nada é mais poderoso do que você construir esses bons hábitos, né? Um hábito saudável. E se o pastor me chamasse para pregar toda semana, né? Muito provavelmente isso viraria um hábito. E eu estava conversando isso com o Senhor, né? Senhor, quando o pastor me chama para pregar, né? E aí meu TSD fica tão intenso, o Senhor fala tanto comigo, né? E o Senhor estava me dizendo, mas meu filho, é só virar um hábito, né? Assim como você escova o dente, e assim como você dirige o seu carro, né? Isso é um hábito, só depende de você, eu estou aqui, né? Amém, amados? Então o Rodney, ele só vai ser um bom esposo para a Marisa, e um bom pai para o Mateus e para a Rebeca, né? Se ele entender, entender que ele precisa caminhar com o Senhor, que ele precisa estar alinhado com as coisas do reino, né? Que ele precisa estar debaixo desse guarda-chuva que é o Senhor. Então só vai funcionar se eu andar com Cristo, amém, amados? E para encerrar, eu estava vendo o pastor Josué Gonçalves falando sobre isso, eu achei muito lindo. Ele estava dizendo que Jesus poderia ter vindo pronto, já adulto. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas o Senhor escolheu, achou melhor trazer ele como um filho, né? Como uma criança que nasceu
num seio familiar, que teve um pai, uma mãe, e José com certeza foi aquele cara que ensinou ele, alinhou algumas coisas, né? E Maria deve ter sido também uma mãezona. E eu, poxa vida, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? O Senhor poderia ter mandado Cristo já como um adulto, né? Que ele foi, mas o Senhor achou melhor que ele nascesse criança, no seio familiar, para que ali ele revelasse, né, toda a glória. Eu achei isso muito lindo, porque de Gênesis a Apocalipse, né, tudo aponta para Jesus, né? E o tempo todo o Senhor busca reconciliar o homem com Ele. Todo o Evangelho é buscando reconciliar o Senhor com Ele. E eu queria deixar esse conselho para vocês. Se você tem negligenciado em algum desses pontos que eu falei, seja nos hábitos ruins, seja na falta de comunicação ou no diálogo, seja no seu temperamento, que você precisa ajustar algumas coisas, eu queria que você saísse daqui com esse novo olhar, né? Gostaria muito que essa palavra de hoje você realmente, como o pastor costuma falar, você degustasse ela, ruminasse, a palavra é essa, você ruminasse ela, porque realmente o seu lar, ele tem que ser um lugar bom para estar, né? O seu lar não é um hotel que você vai só tomar café e dormir, né? É muito mais que isso, né? Como eu falei no começo, o lar é realmente onde é o melhor lugar para estar. Você faz uma viagem linda, uma viagem dos sonhos, mas quando você entra ali no avião ou entra no carro ou no ônibus que está chegando em casa, não tem lugar melhor, né? Não tem aconchego melhor do que um seio, do que você estar ali no seio do seu lar. Amém, amados? Amém. Queria que vocês ficassem de pé, queria chamar o louvor.